A gente não combinou. É que a gente está em Tubarão, Santa Catarina. Irmão, se você não veio para cá ainda, vem. É a nossa segunda série já nessa cidade maravilhosa. E eu tenho certeza que a mensagem que você vai ouvir é uma palavra de Deus para o seu coração. E aí, tá melhorando. E aí, então, antes de começar, eu só quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. E é isso aí. Compartilha e o negócio, meu Deus, nossa, não pode esquecer disso. Nós estamos chegando na marca dos 10 milhões de inscritos. Glória a Deus. Então, meu lindo, se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho. Oh, meu Deus, veio o sininho. E vamos para a mensagem. A mensagem é uma promessa. Eu vou ser claro. Se você entender a realidade do que Deus tem para você através dessa mensagem, eu quero declarar sobre você, de maneira profética, você, a sua casa, a sua família não serão abalados. Eu vou melhorar, não importa a circunstância, não importa o tamanho da tempestade, não importa o que vier, você não será abalado. Mas veja, para que isso se torne a nossa realidade, a gente precisa entender o princípio que nos assegura a firmeza no meio das tempestades da vida. Eu confesso para você que alguns textos da Bíblia demoram para fazer sentido para nós, talvez pelo tempo, talvez pela maturidade, talvez pela convicção, pela fé. Mas em algum momento da vida, o Senhor nos expõe a algumas palavras que, quando ouvimos, não conecta de primeiro grau ou de primeira vez, sabe? Mas quando o tempo passa, algumas coisas mudam dentro do nosso coração e a gente lembra da mesma passagem e diz: entendi, era sobre isso. E a passagem que eu leio para você agora é uma passagem que eu ouvi quando eu tinha 19 anos de idade. E no dia que eu ouvi, estava tão difícil a minha vida, que não fazia sentido para mim naquele momento. O texto é Salmos 125. Eu vou ler para você. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Obrigado, André, só você entendeu. Eu acho que nós vamos para Curitiba gravar essa série. Essa mensagem a gente deixa para lá. Irmão, eu vou dizer de novo:
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes que rodeiam Jerusalém, assim é o Senhor Deus em volta do seu povo. Veja, é porque é uma promessa difícil de crer. Que fé é essa? Que mesmo vindo a tempestade, eu não me abalo. Veja, a palavra abalar, ela é sobre estremecer, é sobre perder as forças. E se tem uma coisa que nós, seres humanos, perdemos, é as forças. E talvez isso é mais parte do nosso dia, perder as forças, do que ser verdadeiramente forte. Mas quando eu vejo o salmista dizendo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eu sou meio nerd assim. E quando eu li isso, depois de muito tempo e já ter amadurecido na minha fé, eu fui ver o que é o monte de Sião. Que monte é esse que o salmista está falando? Que montes são esses que rodeiam Jerusalém e que simbolizam essa proteção divina sobre nós? E uma das coisas que me marcaram quando eu estava nesse caminho para entender, porque é isso que eu quero. Eu quero viver uma vida onde, mesmo em meio às provações, eu permaneça de pé. Porque quando você casa, não é mais só você, agora é uma esposa que depende de você, é um marido que depende de você. Só que aí vem os filhos, e agora não é mais só uma mulher, agora são crianças que olham para você, e você não pode esmorecer, você não pode parar, você não pode enfraquecer, porque se você enfraquece todos que estão com você. Uma casa enfraquecida é uma casa à beira da ruína. E aí, meu lindo, antes de entender a promessa, eu quero só que você reflita uma coisa: montes não mudam de lugar. Montes não desaparecem facilmente. Eu vou ser mais claro. Se você passar hoje num lugar e tiver uma árvore plantada, frondosa, cheia de frutos, talvez daqui 50 anos você passe e ela esteja lá ainda. Mas talvez a chuva não caiu como deveria, o vento soprou forte demais, uma tempestade gerou uma descarga elétrica e destruiu. E aquilo que você viu foi destruído. Agora, um monte não. Se você passar na frente de um grande morro hoje, os seus netos irão ver o morro, os seus bisnetos irão ver o morro. Lindo, eu vou melhorar. Se você for no Everest hoje, ele está lá. Mas se você fosse há 100 anos atrás, ele estaria lá. E se os seus tataranetos forem lá, ele vai estar lá. Porque monte é sinal de permanência. Então, quando Deus está falando sobre os montes de Sião, é porque hoje, mais de 2000 anos, se você for em Israel, lá está o Monte Sião de pé. Oh, meu lindo, eu quero que você entenda, não é sobre o Monte Sião, é sobre você. Não, eu vou melhorar. Fala para o irmão que está do lado, é um monte você. Se você confiar no Senhor, você vai prevalecer, você vai se estabelecer, você não vai ruir, você não vai... Eu sei que é maravilhoso, mas a gente tem problema quando é muito poético. A gente precisa de prática. A gente precisa olhar e dizer, está aqui. Não é só alguém declamando, é alguém que viveu
e conseguiu passar para frente a mensagem. Veja, a promessa é clara: se você confia, você não se abala. Se você não se abala, é porque você confia. Amém? Só que temos mais um problema: a gente é muito desconfiado. Sim ou não? Tem dia que a gente acorda dizendo I love you, Jesus. Mas tem dia que a gente não acredita em nada, não acredita em ninguém, não acredita no Senhor. Só que se a condição da promessa é confiar nele, o início de um abalo é justamente quando você perde a fé em quem te sustenta no meio da crise. E é isso. Quando o Senhor me fez entender que só dá para viver a promessa quando eu respeito o princípio, o meu cuidado foi: Senhor, então como eu transformo uma fé instável em uma fé sólida? E aí existe duas maneiras: ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você não pode ouvir pouco, você precisa ouvir muito. Você precisa ouvir todos os dias, você precisa buscar todos os dias. E isso vai fortalecendo a sua fé, isso vai amadurecendo você. Mas tem uma outra coisa: experiência com Deus. Quando você tem experiência com Deus, no dia da crise, você tem uma memória poderosa dentro de você, que diz: o mesmo Deus que esteve comigo, está comigo ainda, não abandonou, está do meu lado. Então, nele eu posso todas as coisas. Entende? A prática do texto, para mim, uma das histórias mais marcantes da Bíblia, porque sou pai e tenho uma menina além dos dois garotos, é o texto de Jairo. E eu vou ler rapidamente para você. Marcos capítulo 5, verso 34 diz: e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Esse é um outro milagre. É um milagre que antecede a uma notícia. Aí a Bíblia diz: enquanto ele ainda falava para a mulher, vieram alguns da casa dos governantes da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus tão logo ouviu essas palavras e disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. Posso ouvir só um amém? Não tenha medo, continue crendo. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse a partir de então, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele, entrando, disse-lhes: por que vocês estão chorando? E a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Amém, porque não é você. Irmão, amém, porque não é a gente na pele. Amém, porque não é a nossa filha. A história para mim é muito clara. Eu consigo ver acontecendo com os meus olhos. Se eu fechar os olhos, eu vejo a cena. Um pai angustiado, um pai desesperado, com uma menina de 12 anos dentro de casa morrendo. Veja, não é uma história breve, é uma história de 12 anos. É a sua filha que está lá. E você pediu uma visita para viver um milagre, e você vai viver um milagre. Quem você pediu para dar a visita vai visitar você. Veja, Jesus disse: eu vou. Então agora você descansa, porque aquele que pode está indo na tua direção. Só que enquanto ele está indo, uma mulher interrompe, toca no manto de Jesus. E a Bíblia diz que ela tinha uma doença há 12 anos. Não é coincidência pura.
Alguma coisa está intrínseca no texto e às vezes a gente escapa sem entender. Mas o tempo de vida de uma é o tempo de doença da outra. Deus é o que sabe a urgência, o tempo e as estações de como vai fazer. Só que veja, Jesus está falando com a mulher. Jesus não está olhando para o Jairo. Jesus não está falando com o Jairo nesse momento. Ele está dizendo para a mulher: ei, linda, a tua fé te salvou. Só que enquanto Jesus está falando com ela, a Bíblia diz que os rapazes da sinagoga chegam para Jairo e dizem: ei, acabou, a menina morreu, não incomode mais o mestre. Eu sou pai. Se alguém diz para mim, diz: cara, não adianta mais, acabou, a Serena foi embora. Eu consigo imaginar a aflição do Jairo momentânea de desespero. Só que a Bíblia diz que Jesus se mete numa conversa que não é com ele. Eles não vieram falar para Jesus, eles vieram falar para Jairo. Jesus não está falando com Jairo, Jesus está falando com a menina. Mas quando a conversa chega do lado, Jesus é curioso igual a gente, irmão. Irmão, se der uma briga no avião, eu mudo de assento para entender a confusão. E aí quando eu olho para Jesus ouvindo uma conversa que não é com ele, eu digo: caraca, Jesus ouve as conversas que nem são com ele, irmão. Então tome cuidado com tudo que você diz, porque mesmo que você não está endereçando a ele, ele está te ouvindo. Amém? Só dá medo em mim isso? Porque eu digo umas coisas que até eu duvido de vez em quando. Bom, Jesus se meteu na conversa, que não é com ele. Mas Jesus não fala para quem está dando a notícia. Ele fala para quem está recebendo a notícia. Ô Jairo, eu imagino que o diálogo devia ser muito diferente, assim, de intensidade, sabe? Jesus está falando num tom com a mulher, mas com ele está assim: Jairo, ei! Aí o Jairo, provavelmente com o olho correndo lágrima, provavelmente com o coração acelerado, a mão suando. Jesus disse para ele: ei Jairo, olha para mim, não se desespere. Aleluia, eu vou melhorar até você começar a viver junto comigo. Ei, Jesus está dizendo para ele: ei, não se desespere. Não, eu vou melhorar. Eu vou lembrar do Salmo 125 verso 2. No 125 verso 1 ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Mas no verso 2 diz: e assim como os montes que estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor guardando o seu povo. Veja, a conversa não está no monte, a conversa está no centro da cidade, está na vida de Jairo. Só que quando Deus, através de Jesus, diz: ei, crê somente, é os montes que guardam Jerusalém. Meu lindo, eu posso ser claro com você? Não existe possibilidade de Deus te abandonar no dia difícil. Não existe possibilidade de Deus não saber o que você está sentindo. Não existe possibilidade de Deus virar as costas para você. Não existe a possibilidade de você ser abandonado pelo Deus que criou os céus e a terra. Não existe possibilidade. Então existe uma forma de resolver o que acontece no meio da crise: continuar olhando para Ele e crer de todo o nosso coração. Agora pode. Ó, eu começo a entender o que vai acontecer, porque se conheço o Deus que está na história, eu já sei como a história termina. Quando Jesus diz: crê somente, eu já digo assim: vai curar. Irmão, eu não sei você, mas eu vou assistir filme, eu começo o início do filme já tentando imaginar como vai ser o final. E quando eu tento descobrir o que é o final, normalmente eu me lasco no fim, porque é totalmente diferente. Você cria uma expectativa, o final do filme chega e a expectativa não se cumpre. Só que com Jesus, a expectativa não é alterada, ela cumpre o que a palavra diz que ela é.
Ai meu Deus, eu vou ser melhor. Lindo, a história de Jesus está na palavra. E a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. Ou seja, Deus não trabalha com surpresa. Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu na palavra. Agora, então, quando é com Jesus, Ele diz: ei, olha para mim, crê somente. Eu aqui digo: pô, vai curar. Só que agora a menina morreu, o Jairo está desesperado, e Jesus diz: ei, bora, vamos junto, vamos lá. Não vem ninguém comigo, a multidão toda assim: mas eu queria ver. Sai fora. Tem horas na vida que é melhor que Jesus tire todo mundo de perto, para que não tenha poder de fazer a gente desacreditar do que Ele tem poder para fazer na nossa vida. É como se Ele fizesse assim, colocasse a mão em nós, e todo mundo que a gente viu a vida toda desaparece do nosso lado, porque Ele está chegando para fazer o milagre. Ele está blindando o teu coração. Quando Jesus diz: olha para mim, Ele diz: não olha para quem está te dando a notícia, olha para mim, Jairo. Às vezes a gente está muito mais preocupado com o diagnóstico do que com o poder que Deus tem para fazer todas as coisas. Às vezes a gente está olhando muito mais para as notícias, para a crise que é iminente, mais do que para o Deus que pode fazer todas as coisas. E esse é o nosso problema, o nosso olhar não está nele. Então não tem como viver o Salmo 125, porque o nosso olhar não está nele. E tem mais um problema: quando a notícia chega, a primeira coisa que ela rouba da gente é a nossa alegria. E quando perdemos a nossa alegria, nós perdemos tudo. Nós não conseguimos mais crer, nós azedamos, nós amarguramos. E aí é onde surge os doentes emocionais da nossa geração, que perderam a alegria. Meu lindo, deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre você. Não perca a sua alegria, não perca o brilho dos teus olhos. Continue olhando para Jesus, continue crendo. Eu sei o que você pensa, mas Dave, você não está no meu lugar, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou sentindo. Meu lindo, mas eu quero que você saiba que eu não estou te dizendo baseado no que você está vivendo, eu estou dizendo baseado em quem Deus é. E Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Ele é poderoso para reverter o diagnóstico. Ele é poderoso para abrir portas que ninguém tem poder para abrir. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que te prometeu. Então, lindo, continue crendo. Agora, se você supera a primeira fase, a segunda fase traz para você uma experiência sobrenatural. Você não desiste, você continua crendo. Então agora vem o sobrenatural. Eu vou te falar uma coisa. Ano passado nós estávamos em Israel, nesse mesmo período que estamos gravando agora. E no dia que estávamos no Mar da Galileia, gravando uma série, um casal veio pedir uma oração específica. E a oração específica era: eles estavam renovando os votos. Incrível, renovar os votos na frente do Mar da Galileia. E eu já estava... Aí eles disseram para mim: mas tem um sonho que há muito tempo a gente deseja e que ainda não aconteceu. A gente quer ter um filho, mas a gente não pode. Quando ela disse não pode, eu já lembrei do final do filme. Ah, meu Deus, vamos de novo. Quando ela disse não dá, eu lembrei de alguém que faz dar. Aí, irmão, eu confesso pra você que eu sou muito vida louca, irmão. Eu já tô falando, dá até um nome pro bebê. Quando me fala uma coisa dessa, eu já tô assim: vai ter nome, já dá nome, já prepara. Porque eu creio
Porque já vi com os meus olhos milhares de vezes mulheres estéreis dando à luz, pessoas com diagnósticos de fim, vivendo novos começos. Eu já vi casamentos perdidos sendo restaurados. Eu já vi filhos longe de casa voltando para dentro de casa. Os meus olhos já viram. Então eu já conheço o final do filme. Se você olhar para o Senhor, continuar crendo, Ele vai passar na tua casa. E quando Ele chegar na tua casa, quem estiver chorando vai parar de chorar. E Ele vai olhar para a cama e vai dizer: Talita cumi, ei menina, levanta. Então agora, eu sei o final da história, mas eu também já sei o final da história da mulher de 1 ano atrás. O filho dela já nasceu, o filho dela já tem mais de 2 meses de idade, o filho dela tem um nome. Aleluia! Então, lindo, eu quero lembrar você, não importa a circunstância, não importa o tamanho da tempestade, há um texto que te defende a curto, médio e longo prazo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Então, lindo, você não será abalado. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua história vai acontecer. Não importa o tamanho do milagre, o Deus que faz é maior do que a provação que você vive e tem poder para fazer todas as coisas. Então, olhe na minha baguinha do olho. Você não será abalado. Jesus, eu quero crer, Senhor, que agora tem gente voltando a crer, voltando a olhar nos teus olhos, voltando a dizer: Jesus, então pode. Jesus, então dá. Jesus, então é possível. Tudo é possível para o que crer. Aleluia. Só tem uma forma de um monte mudar de lugar. É que tem uma forma de um monte mudar de lugar. Eu sei que a gente começou a mensagem dizendo que montes não se mudam, mas tem uma forma de um monte mudar de lugar. A Bíblia diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar a ordem para o monte e ele vai mudar de lugar. Oh, aleluia! Milagres, Senhor, estão chegando sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós não seremos abalados. Nós viveremos da Tua glória, nós viveremos da Tua graça. Nós veremos com os nossos olhos aquilo que estava perdido voltar à vida. Nós olharemos e veremos e testemunharemos do Teu favor e do Teu agir, Senhor. Pode levantar céus e terra, mas aquilo que o Senhor tem sobre nós vai acontecer no nome de Jesus.